Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje a gente tem aqui sempre um profissional maravilhoso para poder vir dar uma aula para a gente, porque a gente aproveita mesmo. Mas antes de eu apresentá-la para vocês, a gente vai falar dos nossos parceiros, os amigos do Outcast, aquelas pessoas que junto com a gente abraçou esse sonho de levar informação cada vez mais longe para mais pessoas sobre a neurodiversidade. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje eu tenho aqui o imenso prazer de receber aqui no nosso Outcast Podcast a Aline Mota, que é fisioterapeuta e psicomotricista da Itamed. Muito bem-vinda, Aline. Bem-vinda ao nosso lar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, partilhando um pouquinho, com vocês. É um prazer imenso. Eu que agradeço você aqui. Pode contar sempre. Eu que agradeço. E aí, Aline, a gente vai quebrar o gelo para as pessoas te conhecerem também. Conta um pouquinho da sua vida, como é que você chegou na fisioterapia, na psicomotricidade, como é que foi isso, uma coisa levou a outra, conta pra gente. Então, na verdade, eu tinha uma prima que era fisioterapeuta e ela foi minha inspiração. Olha que legal. Hoje em dia, infelizmente, ela não se encontra mais, ela faleceu, mas eu não segui a mesma área que ela dentro da fisioterapia, porque ela trabalhava com traumatortopedia. E eu me apaixonei pela pediatria no meu estágio, durante meu período de estágio. E a partir daí eu fui me capacitando, tive a oportunidade de permanecer trabalhando na instituição onde eu fazia estágio. Que legal. Trabalhei por quase 10 anos e logo após eu entrei na Itamed, já vão fazer 6 anos aí também de Itamed. Tempo boa, gente, tempo boa. E a pediatria sempre eu falo que fez parte de mim, Mas a formação inicial é fisioterapia. Isso aí, fisioterapia, e fui fazendo os meus cursos, dentro da pediatria, na área de fisioterapia. Olha que legal, bacana. Você gosta de trabalhar com criança? Sempre gostei muito. Engraçado. Sempre foi minha paixão. Sempre foi, que ótimo, porque às vezes aqui a gente recebe muitos profissionais e assim, boa parte deles, eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes elas falam assim, não era o que eu queria, mas eu acabei aqui. Não é, mas tem aquela coisa do chamado, da missão, do você ter o dom para poder estar exercendo uma profissão que é muito séria, é uma coisa muito importante. Faz parte do desenvolvimento de muitas crianças. Eu falo, Gisele, que assim, é muito difícil, um profissional sair da sua graduação já trabalhando na área que você gosta. Eu tive, esse privilégio de conseguir já iniciar minha carreira numa área que eu gosto. Me encontrei muito na pediatria, como eu te falei, no período de estágio. Tive uma supervisora maravilhosa, que foi também quem me motivou na área. A fisioterapia, quem me motivou foi minha prima. E a pediatria, quem me motivou foi a minha supervisora. Que legal. Então, eu tive essa graça, de conseguir entrar justo na área que eu gosto. A gente estava conversando nos bastidores, a gente resolveu, assim, a Aline trouxe um tema que é um tema, assim, supra-sumo da preocupação, dos pais hoje, que é o uso excessivo de telas. E o que isso pode causar no nosso desenvolvimento das nossas crianças. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e aproveitar a Aline aqui, para poder estar nos auxiliando em como lidar com essa... Porque, gente, é modernidade, não tem como tirar. Exatamente. 100% sem tela, hoje é impossível, Eu falo que a tecnologia, ela veio para ajudar muito. Mas a gente precisa parar também para pensar o que ela trouxe de prejuízo. Principalmente no desenvolvimento das nossas crianças, Então, assim, hoje em dia,
recomenda-se, né, que o uso de telas antes dos 2 anos seja evitado e a partir dos 2 anos, né, com moderação. E principalmente assim, tentar apresentar para as crianças conteúdos, né, que tragam algum aprendizado, mas sempre com a moderação do adulto, né, um tempo, né, para poder não impedir que a criança tenha a vivência que ela precisa ter no ambiente. Você falou uma coisa aí que sempre é uma coisa que martela na minha cabeça aqui, ó. Tô tirando aqui, ó, das orelhas da Gisele, não tem nada de científico. Que a gente fala, eu lembro que quando eu não tinha filho, a gente é ótima mãe quando não tem filho. Quando não tem filho, eu era a melhor mãe do mundo quando eu não tinha. Então a gente, assim, comete muitos erros na maternidade e vai cometer muitos ao longo, né, da vida, né? Mas você falou aí uma coisa que é, o conteúdo mais educativo, aquele conteúdo mais... Você não acha, assim, na sua percepção, que esse excesso de conteúdo para aprender alguma coisa não é uma coisa assim que às vezes a gente precisa de um conteúdo que não serve para nada? Você quer dizer, por exemplo, um conteúdo assim para relaxar? Para relaxar, para não pensar. Então, não pensar o tempo todo, mas assim, o excesso de informação útil, vamos dizer assim. Então, quando você fala assim, o não pensar em nada, justamente quando a gente fala um dos prejuízos, é isso, porque assim, a tela, ela é viciante, né? Com certeza. Isso não é só para criança, até para nós adultos, né? E é um combinado de estímulos, né, muito grande, de sons, luzes, cenas que trocam a todo momento, né? E o que acontece? Isso daí acaba trazendo pra gente um vício, né? E quando a gente fala de tentar utilizar coisas, assim, conteúdos, né, que tragam algum benefício, é porque a gente sabe que existem conteúdos, principalmente, por exemplo, aquelas musiquinhas infantis. Tem conteúdos que já são programados justamente para prender a atenção da criança nisso. Sim, eram meus 23 minutos de paz. Quando tinha galinha pintadinha, eu botava na televisão e era bom. Eu usei, gente. Eu falo assim com os meus pais, né? Que a gente precisa usar a tela ao nosso favor. Claro. Não a favor da criança. Usar a tela, ela não é proibida. Ela precisa ter moderação. Por quê? Tem muitas crianças que estão usando a tela de maneira excessiva e estão deixando de passar por vivências sensório-motoras. Entendi. Aí você vai ver crianças que são molinhas, né? Famosas crianças molinhas, as crianças com dificuldade na linguagem, as crianças com dificuldade na atenção, as crianças com dificuldade de ter iniciativa motora, de ter iniciativa social, porque se prendem muito a essa tela. Aí o que acontece? Quando a gente vai permitindo, né, desde muito cedo, que ela use de maneira excessiva, porque vamos falar a verdade, para quem é adulto, principalmente pai e mãe, quando a criança está lá na tela, você consegue fazer as suas coisas. Os meus demoraram a ter o celular. Sim. Mas assim, o DVD da Galinha Pintadinha existia, gente. E era uma coisa muito útil. Porque eu precisava daqueles minutinhos ali para poder estar fazendo alguma coisa. Eu falo assim, de idade de 1 ano, 2 anos, que depois também não faz mais efeito, né? Mas aquele momento ali, daquele bebê, né? Sim, o bebezinho mesmo. Aquele bebê que ele não é aquele bebezinho, né? Que fica paradinho, né? O recém-nascido, mas ele não tem aquela habilidade, então ele fica mexendo nas coisas, ele chora, ele demanda muita atenção. E às vezes você precisa estar fazendo outras coisas. Então eu falo 23 minutos, porque eram 23 minutos de DVD. Então são 23 minutos que eu tirava para poder estar fazendo as minhas coisas. Mas a minha questão, às vezes, que eu tive uma amiga que ela, quando ela não era mãe, falava isso. Não, porque meu filho só vai ter jogos educativos, só vai ter não sei o quê, só vai ter acesso a conteúdos. Aí virou mãe. Tarará, tarará.
ela virou mãe e continuou, ela colocou em prática isso. Mas eu também acho que é prejudicial. A superestimulação. Sim, é o que eu tô te falando, o excesso é prejudicial. Quando a gente fala em excesso, é tanto quanto conteúdos, né? Essas musiquinhas, igual tem esses memezinhos aí que existem hoje, quanto os próprios conteúdos também que trazem aprendizado. Quando a gente fala que precisa utilizar para procurar colocar conteúdos que tragam aprendizado, mas também não quer dizer que é para deixar em excesso. Porque o que acontece? Tudo em excesso faz mal. E qual que é o tempo seguro, assim, vamos dizer assim, o que seria o ideal? Não existe um tempo, né, seguro. O ideal é não deixar a criança deixar de viver as experiências que ela precisa viver, né? Por exemplo, as experiências sensório-motoras, viver o chão, até porque quando a criança vai explorar o chão, vai explorar o ambiente, ali ela está desenvolvendo coordenação, ali ela está desenvolvendo organização motora, ali ela está desenvolvendo planejamento, ela está desenvolvendo a iniciativa motora, ela está fortalecendo os músculos, ela está modulando, né, o tônus dela postural, que é importante para o futuro. Porque se a criança ela não passa por essas experiências, vai ser uma criança que vai ter dificuldade, por exemplo, lá no aprendizado escolar, porque ela não vai ter força para segurar um lápis. Eu gosto muito de trazer para a nossa assim, vida adulto, né? Por exemplo, eu falo que na minha época não existia, né, tela. Só TV, de manhã. Exatamente. Que já era um negócio que todo mundo falava mal. Tá vendo muita televisão, tá ficando bobo. Então, a minha mãe era assim também. E eu falo que... Engraçado, né? É a mesma frase, só mudou o exatamente. Mas assim, pegando pra minha parte, né, escolar, antigamente não tinha tela, a gente não tinha acesso à tecnologia, né, na escola. Não. E era tudo copiado. Era tudo copiado. Hoje em dia a gente tem a facilidade de digitar. Eu, por exemplo, o dia que eu preciso escrever muito, eu começo a sentir dor na minha mão, porque eu perdi essa prática. Mas é engraçado você falar isso. Eu assisti deve ter um tempo já, falando sobre essa geração, a geração alfa, né, que agora ela está chegando no ensino médio, que está indo para a faculdade. Aí o vídeo ele falava sobre justamente como que a gente achava, nossa geração, achava que seria essa geração na escola. Seria todo mundo, cada um com seu laptop, cada um com seu tablet. E não, eles usam caderno. Eles fizeram o inverso. Hoje eles falam até que o termo que eles usam, performático. Você usar tablet ou o notebook, né? Você abrir um notebook dentro de sala, você vai performar. Isso não é verdade. Porque você não é só o digital. Hoje eles estão retornando a essa coisa de usar o caderno. O meu filho não sabia copiar do quadro, gente. Ele foi para a escola agora, mas por que ele não sabe? Não é que não sabe, né? Ele demora. Mas por quê? Porque também a escola hoje, ela cria um material didático. Aí vem aquele monte de apostila e você só responde ali. Não é igual a gente copiar a pergunta, é a resposta. Isso também faz diferença. É tecnologia. É um tipo de tecnologia, né? Que não tinha na época. Na nossa época a gente praticava mais. E quando eu falo isso é importante, por quê? Porque, por exemplo, a força, né, muscular e o tônus, eles vão se modelando de acordo com as experiências sensório-motoras. Com isso, né, o cérebro ele vai aprendendo como usar de maneira adequada, né, uma determinada força, né, uma tensão muscular adequada para a atividade específica. Porque, por exemplo, se eu pego uma caneta para escrever, não é a mesma força que eu vou usar para poder, por exemplo, arremessar uma bola para acertar num alvo. Entendi. Então, a criança que fica muito presa, porque a gente tem crianças que ficam
presas à tela o dia todo praticamente. Sim. Essas crianças não passam por essas experiências sensório-motoras que vão modulando o organismo dela para as habilidades futuras. Eu acho que isso também é um pouco da nossa culpa. Eu falo culpa, mas não é bem essa palavra. Porque a gente acha que tem que entreter a criança o tempo todo. A minha mãe não se preocupava se eu estava entediada. Ela me largava lá e ia fazer as coisas dela, né? Lógico, né? Dadas as devidas proporções, que era outra época. Mas eu já tive época de ficar assim, essas crianças não têm nada para fazer. Gente, aí depois eu me dou conta, eu falo, não, o tédio que é o criativo. Então, eu deixo, hoje eles usam tela. O Raul, né, ele foi diagnosticado com TEA e transtorno de processamento sensorial há mais ou menos 1 ano e pouquinho. É recente, né? É recente. Assim, ele usa muita tela. Porque a gente vive, também a gente tem toda não justificando, nada justifica, né, o excesso de tela. Mas a gente mora em apartamento, numa rua hiper movimentada, e fica aquela coisa, né, só dentro de casa, é só ele, aí ele fica, vou fazer o quê? Então ele usa a tela, mas ele começou a usar mais a tela porque ele sempre foi uma criança de brincar. Apesar de uma criança em casa, ele gostava de brincar, ele ficava no quarto dele, ficava brincando com aqueles brinquedos, aqueles bonecos. Ele era apaixonado por Lego. Então, boa parte da infância dele, até uns 7, 8 anos, era Lego. Lá em casa tinha Lego de tudo quanto é tamanho, né? Daquele grandão, daquele pequenininho. Tinha uns minúsculos, ele nunca botou na boca, nada disso. Ele sempre usou funcional mesmo. Usava funcional, e às vezes ele ficava assim. Aí ele com acesso à televisão, né, YouTube, aí ele gostava de assistir algumas coisas, então ele vinha assim, brincadeiras antigas. Aí uma vez ele quis pra mim um estilingue. Eu falei, onde é que eu vou achar um estilingue? Não tem, não vou. Ele foi lá e pegou o Lego e fez um estilingue pra ele. Ele tinha essa coisa de brinquedo que ele desejava, ele pegava o Lego e transformava naquilo ali. Mas ele sempre ficava, me empresta o celular? Aí brincava um pouquinho ali naquele celular. Ele sempre teve a oportunidade. Mas não era o excesso. Não era o excesso. Hoje é. Hoje é o excesso. Ah, mas por que ele hoje é o excesso? Porque mas hoje ele gosta de fazer jogos. Ele cria jogos. Ele cria jogos, ele cria animação, ele fica ali brincando. Quando ele interage com todos os amigos dele, eles ficam lá com aqueles fones desse tamanho, conversando numa rede que só eles entendem ali. Então, o social dele hoje é pela tela. Cada um na sua casa. De vez em quando eu falo assim, traz aqui em casa, ou ele vai na casa dos amigos. Mas olha o trabalho. Minha mãe nunca se preocupou com isso, mas ela não, tem que levar, tem que ligar para saber se pode receber. Então, isso tudo também é A vida hoje ficou muito corrida, né? Eu falo que as dificuldades antigamente eram maiores, só que tudo era muito mais fácil apesar das dificuldades, né? Comparando a hoje. Mas pegando aí o que você falou, que ele criava, né, o que ele queria com os Legos, a gente vê muitas crianças que não têm essa iniciativa de brincadeira simbólica, de criar. Por quê? Você está ali, né, o tempo todo, né, assistindo algo, você não precisa pensar. Você não precisa ter essa percepção de pensar, vou criar isso. As crianças perderam, né, essa capacidade imaginativa, né, que o TED proporciona, não é isso? Essas experiências, né, que existiam, né, antigamente. Então, assim, aí a gente vai ver criança hoje que não sabe pular, não sabe correr. Coisas básicas. E como é que é isso na criança com TEA? O excesso de tela pro autista? Então, na criança com TEA ainda prejudica muito mais, né? Antes de eu dar continuidade nisso daí, acho que é importante falar que não quer dizer que o excesso de tela vai ser a única causa de alguma alteração que a criança tenha, né? Eu quero dizer que isso pode contribuir,
Às vezes a criança não tem nenhuma patologia, mas pode desenvolver algo, alguma alteração psicomotora, a longo prazo, alterações posturais, porque a gente vê muitos adolescentes e adultos, né, com má postura por conta disso, mas não é a única causa, pode ser um fator, né, que vai contribuir. E nas crianças com TEA, isso acaba ficando mais prejudicial, porque já é do autismo, né, poder ter uma dificuldade de iniciativa social, alguma alteração, né, de atraso no neurodesenvolvimento quanto às questões neuropsicomotoras. Então, quando a gente expõe a criança, né, com TEA, ou quando é bebê, que a gente ainda não sabe, né, que tem TEA, isso vai prejudicar mais ainda o neurodesenvolvimento dela. A gente vai estar exacerbando ainda mais, né, os comprometimentos da criança. Às vezes eu via bebês com tablet e eu nunca deixei, mas não porque eu não julgo ninguém, não estou julgando. Não é um julgamento, né? Não é um julgamento. Mas eu ficava, não pensava nem em TEA, porque para mim não fazia parte da minha bolha, TEA não fazia parte. Passou a fazer parte com o diagnóstico do Raul. Eu ficava com medo da visão. Porque o bebê, há uma razão para as coisas de bebês terem uma cor mais apagadinha, né? A visão dele está ainda em desenvolvimento. Exatamente, pode levar a várias alterações, né? Visuais, atraso mesmo no desenvolvimento sensório-motor. Principalmente, né? Principalmente. Porque aí tem a ver com os marcos, não é isso? Sim, existem os marcos de desenvolvimento. Então, se a gente impossibilita a criança dessa vivência, ou ela não vai desenvolver esses marcos, ou ela vai desenvolver com atraso. Às vezes a criança tem 6 anos, mas com habilidade motora de 4, de 3. Eu vou mais além, às vezes até o comportamento social. Sim. Porque ele não tem vivência de não nada. Tem. Quando eu fazia faculdade, tinha na época era só YouTube, né, gente? Não tinha isso. Então, eu lembro de uma professora contar na sala que tinha uma criança que falava em inglês. Só falava inglês. Era um bebê que ficava com a avó e ele não falava, e quando começou a falar, só falava inglês. Mas o que descobriram? A avó, quando colocava no YouTube o desenho, ela não sabia colocar, ela só colocava em inglês. E aí ele foi... E aprendeu inglês. Assim, aprendeu o que ele estava vendo ali, né? Aquelas coisas elementares, né? Aquela coisa de bebê, mas era tudo em inglês. Em terra de português, né? Falar inglês. Então, assim, vai dificultar na interação social. Não, e teve, né, que refazer com ele, né, todo um trabalho, teve que, tipo, como a gente faz uma reeducação alimentar. Teve que reaprender, né? Reaprender. Ele tava já com 1 aninho e 1 ano, tava começando a aprender a falar e tiveram que voltar para poder estar... Acharam estranho. E aí ela deu esse exemplo em sala de aula, né, por conta dessa coisa da tela. Que na época TV, né? Porque nosso celular nessa época ainda era tijolo, né? Tijolo, Mas engraçado, né? A gente gosta do celular, né? Eu não gosto do WhatsApp, não gosto de toda hora receber mensagem, isso me incomoda. Mas eu gosto das telas, gosto de ficar aqui assistindo meus negocinhos aqui toda a vida. Por quê? É viciante. Não. Isso não é você. É qualquer pessoa, entendeu? É qualquer pessoa. É algo que é viciante, porque ali vai passando uma informação e te chama a atenção e te leva para outra e você vai para outra e é um jogo de cores, de som, de cenas que trocam e isso vai
chamando a nossa atenção. E quando a gente vê, a gente já passou 5 minutos, já passou 10, já passou meia hora, 1 hora, 2 horas. No TEA existe o hiperfoco, né? E a tela é também um hiperfoco, né? Pode ser um hiperfoco para muitas crianças. E não vou te falar só a tela em si, né? Às vezes o próprio escutar uma música que está tocando já é um motivo, né, para gerar uma desorganização na criança. O tirar o celular. O tirar o celular pode ser um motivo. Outra coisa, quando usa muito uso excessivo, né, da tela, quando você vai tirar, isso é um dos fatores também que gera na criança muitas vezes irritabilidade, muita desorganização motora, né, comportamental, porque é como se a criança entrasse em abstinência, né? Então, essa retirada, quando é uma criança que tem uso excessivo, isso gera muita questão. Por isso que é importante essa mediação, né, do tempo. Porque, por exemplo, na sua terapia, lá você usa os materiais, como que se diz? Material pedagógico, né? Tem muito material, tanto pedagógico como motor mesmo, né? Aí você tem que competir com a tela, que ele deixou. E como é que é isso? Então, como a gente usa um atendimento muito lúdico, então a gente tem que se tornar interessante, né? Para a criança. A gente tem que ser mais interessante. Então, assim, os próprios recursos, o próprio suporte emocional que a gente dá para a criança. Entendi. Por isso que a gente fala dessa importância, né, principalmente quando é pequeno, né, de estar transferindo essa segurança emocional para a criança, de estar sendo mais interessante para a criança do que a tela. Isso é muito importante, é o brincar junto, é ter tempo junto, né, é viver com a criança as experiências. Porque os adultos, principalmente os pais, né, que são que convivem mais tempo, né, são a maior segurança da criança. Então, em terapia, a gente precisa se tornar, né, essa segurança para a criança e ser mais interessante, entendeu? Quando é uma criança, claro, que não me conhece, né, eu participo, né, junto com um familiar, porque a criança precisa, né, criar uma segurança no ambiente, no terapeuta. Mas isso tudo é muito importante. Mas assim, eu uso tela, porque não uso sempre, né? Mas tem um jogo que ele é muito utilizado assim para trabalhar coordenação, né? Equilíbrio. Porque a tecnologia ela tá aí para nos auxiliar. Isso aí, é o que eu falo. Ela tem os prejuízos? Tem, mas também tem os benefícios, né? Então, quando eu falo, a gente precisa usar ao nosso favor. A gente vai usar ao nosso favor. E assim, quando a gente usa, é determinado, tem um tempo. A gente sinaliza, tá quase acabando, né? Quando é uma criança com um compreendimento menor, né? Então, a gente vai sinalizando, até para a criança também ir aprendendo tendo essa compreensão, né, de início, de meio, de fim, né? De horário. De horário, de tempo, né? Ter controle, né, inibitório, porque às vezes não consegue ter esse controle da impulsividade. Então, isso tudo faz parte, né, da terapia. Não só comigo, né, mas eu falo com os colegas, porque como a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Então, é pra tudo. É pra tudo. Porque a tela não adianta, ela veio vai faz parte da nossa vida. Às vezes é uma coisa, como eu vivo uma parte analógica, né? A gente que teve uma parte analógica, a gente consegue enxergar o que, não tô enjoada disso agora. Mas para eles não, né? E às vezes a criança, um nível 2, por exemplo, que tem um interesse mais tecnológico. O nível 3 também gosta para poder assistir, ficar ali e não deixa de ser uma babá, né? Não julgando, não só julgando. Porque quem não nunca... a intenção não é julgar, né? Até porque a gente precisa identificar, né, a realidade de cada família, né? Claro, claro.
Mas assim, é trazer mesmo informação, né, dos prejuízos a longo prazo, né? O que pode causar, o que pode nesse momento, às vezes, né, para quem está assistindo, poxa, eu tô deixando demais. O que eu posso estar fazendo, né? Eu posso estar criando uma brincadeira para poder, né, estar chamando atenção e tirar um pouco da tela. Pois é, mas aí eu volto naquela questão, né? Lógico que a família, ela tem o dever, né, não só previsto em lei, como também um dever moral, né, social de cuidado, de estar ali, de criar aquele ambiente propício para aquela criança se desenvolva, né, aquele adolescente se desenvolva. Mas você se imagina uma mãe que já tem uma sobrecarga, né, tem que pensar em entretenimento, tipo, eu vou ter que tirar o celular, vou fazer o quê? É o que eu tô te falando, a gente não pode assim julgar, né? Até porque a gente não conhece famílias, todas as famílias, né? Mas, por exemplo, pra gente que é terapeuta, a gente acha muito mais interessante quando o familiar fala, olha, eu não consigo. Então vem cá, vamos pensar junto. Como que eu posso te ajudar mais? O que nesse tempo que você tem, nem que seja 5 minutos, o que você pode estar fazendo? Porque assim, a gente sabe que existem famílias sobrecarregadas, né? Claro! Uma dica boa que eu sempre usei, desenhar. Desenhar é um negócio fácil, gente. Não requer, não é, o desenhar, e às vezes eu falo, tem mães que chegam, né, às vezes vê que a criança gostou muito de algum recurso que tem na sala, e eu gosto muito de falar, porque às vezes a mãe fala assim, mas eu não tenho como comprar. E eu sempre gosto de sinalizar, não, você não precisa comprar isso. Você pode substituir isso por isso, isso. Porque às vezes o que a criança precisa não é nem o objeto em si. O nosso corpo pode ser um objeto de interação. Porque um abraço que a gente dá, uma brincadeira de cosquinha, né? Às vezes é isso, né? Exatamente. É um toque. Embora alguns deles não gostam muito Não é que não gosta do toque, eu acho que não gosta do toque em excesso. Eu vou conhecer o perfil funcional, né? Porque é muito importante. Porque às vezes você não gosta. Não é que você não gosta de abraçar. Você não gosta de não saber quando é que esse abraço vai acabar. É a imprevisibilidade. Né? Isso é uma coisa incômoda. A pessoa te abraça e fala, quando você abraça, você tem o controle. Você abraçou, você fica ali o tempo que você quer e você solta. Exato. Agora, quando alguém te abraça, você fica assim, meu Deus, ela vai soltar agora, não vai, ou vai ficar aqui toda a vida. E isso é uma coisa que às vezes tem que levar em consideração. É conhecer o perfil, né, da criança, o que funciona para a criança, o que não funciona. É correr, é pular, é brincar de roda. Eu li, eu não sei se eu li, eu não lembro a informação de onde que veio, mas já chegou a mim assim, uma informação no sentido de que alguns diagnósticos, não diagnósticos em si, mas queixa dos pais. Os pais, eu acho que meu filho é autista. Mas porque ele não olha no olho, ele não consegue, ele não fala com ninguém, mas é só o celular. Às vezes ele não olha no olho porque você também não olha. Ele não ensinaram. Exatamente. Não tem o amamentar e olhar para a criança te olha de volta. Exatamente. Algumas mães aqui relataram que foi aí que descobriu, que começou a desconfiar que o filho talvez fosse ideia. Porque ela olhava e ele não olhava de volta. Eu não tive esse problema. Por isso que para mim foi tão difícil também chegar o diagnóstico tardio, né? Tardio, porque é um ano, 8 anos, ele ia fazer 9, né? Tá com 10 agora. Então, assim, eu não tive isso. Então ela falou assim, eu percebi quando tava amamentando. Eu falei, nossa, eu não percebi nada. Primeiro, não era da minha... Não tinha isso, né? Eu não tinha contato com nenhuma outra criança, tá? Eu fui ter contato com criança assim, depois que já estava com 2, 3 anos, assim mesmo, ele já tinha passado dos marcos, então não teve isso. Mas assim, eu vi relatos de médicos, né, falando assim, você não olha no olho porque isso é ensinado. Tá bebê, você olha, ele te olha. Tudo que você faz com um bebezinho já não é? Exatamente. Existe um livro de psicomotricidade que fala Método Couturier. Ele fala
justamente, né, dessa troca de mãe e filho desde quando a criança ainda está sendo gerada. É muito interessante. Que legal. É muito interessante mesmo. E isso tudo, né, é aprendido mesmo, né? Porque o cérebro da criança vai sendo modulado de acordo com que ela vai tendo vivências. Então, quando eu falo que a gente não pode pegar só a tela e justificar um atraso somente por isso, porque pode existir algo por trás, mas pode existir a falta mesmo do estímulo. Mas assim, a tela por si só já é perigosa, Sim. por causa de abstinência, por causa de uma série de coisas, né? Mas assim, a gente não pode pegar ela sozinha, claro, né? E falar, tem TEA por conta de tela. Não é isso, né? Mas ela pode colaborar para prejuízos maiores ou para dificuldades que às vezes nem tem TEA, mas tem dificuldades similares ao TEA porque não foi estimulada. Exato, e a gente chegou no médico achando que tinha alguma coisa e na verdade era só excesso de tela. Porque, gente, você tem bebês. Eu tenho muitas amigas que falam assim, eu adoro logo pra ser mãe, queria ser mãe. Mas ser mãe dá trabalho pra caramba, gente. Dá. Você tá falando comigo aqui que chegar em casa pra fazer dever. Dá trabalho, tem que ter, não é um só... amor incondicional, mas dá trabalho. Mas dá trabalho, você tem que estar presente, e é tudo você, não adianta. Sim. Não adianta, é tudo você. Ele vai recorrer a você porque é a primeira pessoa que ele pensa. E não adianta, o pai pode estar do lado. Geralmente a mãe é a primeira que a criança pensa. O pai está do lado. Sua pergunta para o pai é assim, onde é que está a mãe? É a pergunta que o resto é tudo para a mãe. Mas isso é do instinto de todo e qualquer animal, né? Vamos colocar assim. Verdade. Sim. Isso está na nossa biologia, né? Sim, não tem, exatamente. Não é questão, porque o pai é melhor, a mãe é melhor, não. É biológico, sim, né? Dessa procura que eles têm. E a tela, eu falo que a tela às vezes, ela traz essa dificuldade às vezes para você socializar. Hoje eu vejo assim, adolescentes conversando entre eles por mensagem. Sim. Eu falo que eu paro às vezes para pensar e falo, gente, às vezes como numa mesa de família, né? Tá todo mundo junto. Muitos lugares ninguém conversa mais, só fica no telefone. É um dos prejuízos, mas em contrapartida você tem a facilidade de conversar por vídeo com um parente que está morando longe. Exatamente. Aproxima os distantes e distancia os próximos. Então assim, é um equilíbrio, né? Nada é proibido. É um equilíbrio. E quando você me perguntou do tempo, não existe um tempo. O importante é você não deixar a criança ter as experiências que ela precisa ter, né? Para evitar problemas futuros. Então isso é muito importante. É moderar isso, é não deixar de viver as experiências. E como que é isso quando você, enquanto terapeuta, né, recebe lá seu paciente e você vê que ele é um paciente que em casa não tem estímulo porque é só tela? Como que você fala com a família? Como é que é para falar? Porque aí você chega para falar com a mãe também tá lá. Ela para falar com você e fica, não, porque... Acontece muito. Não, acontece demais, eu sei, porque eu sou uma mãe dessa. Não, assim, todo mundo, né, hoje em dia, né, tem essa facilidade, né, da tecnologia. Mas assim, nós, quanto terapeutas, a gente sabe quando a criança tem uso excessivo de tela. Mesmo o responsável falando, não usa, quais são os sintomas que você observa? Se você, por exemplo, coloca o seu celular em cima no armário, e se a criança vê, ela vai ficar insistentemente querendo. Ou a criança, às vezes, tem uma ecolalia, fica o tempo inteiro, né? Reproduzindo desenho, disfuncional. Porque tem crianças que fazem ecolalia, mas coloca dentro de um contexto funcional. Mas tem crianças que não, fica o tempo inteiro. Ecolalia. Às vezes é criança que você faz de tudo, né, para chamar a atenção e a criança não te olha, prefere ficar no cantinho e você tá lá tentando. Dá para saber, então. Dá para saber.
Então não adianta nem a gente tentar enganar e falar assim, não, proibir. Em casa é 1 hora só que fica. Não tem como, né? Não tem como. Eu tô te falando, não é proibido, mas é usar moderado, né? E assim, e se usa, fala mesmo, ó, usa, tá usando tanto tempo. Também aqui, por exemplo, o Raul, a minha filha, eu tenho uma adolescente também de 14 anos, ela usa o tempo todo. Mas todos os dois, se você falar assim, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, Eles vão. Largam aquilo ali. Eles não tô dizendo que são, né? Não estão presos. Não, ela, ano passado, teve um tempo aí que ela ficou de castigo, ela ficou 6 meses sem o celular. Eu achei que ela fosse ter um ataque, porque ela tinha aquilo ali como... Ficou de boa. Ficou bem, assim, não... às vezes eu chego lá no quarto, ela nem sempre tá no celular. Às vezes ela tá desenhando, ela ama desenhar, né? Aí às vezes ela tá desenhando. O desenho relaxa muito, pintura. E ela desenha muito. O Raul também desenha muito, só que ele é de veneta. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer, às vezes ele prefere desenhar no celular. Ele gosta de usar mais o computador, que é mais a cara dele. O celular ele nem tem. A gente pensa assim, vai trocando, os velhos vão ficando com ele. Então chega uma hora que a bateria dura 1 hora, ele para. Então não é uma coisa assim que pra ele ele fica assim, sinta tanta falta. Às vezes ele vai lá pra minha mãe, lá só tem a TV. Aí tudo bem, acessa YouTube, essas coisas, mas se você falar, vamos passar o dia fora. Não, filho, não sentem falta, não tem essa... Usa mais assim quando se sente ocioso. É porque não tem, né? Não tem o que fazer às vezes, né? Eu tento estimular, vamos ler alguma coisa e falo que, ó, se você ler um livro, tem um jogo. A gente tenta fazer essas coisas pra ver se... Os combinados, né? Porque livro é o que não falta na casa. Tem muito. Tem muito livro. Tem pra todos os gostos. Também. Eles gostam até de ler, mas não é aquela coisa assim, vamos ler. Que tudo é vício, né? Até a leitura. Tudo em excesso, né? Vício, né? Porque eu lembro que quando eu não tinha tela, mas eu tinha livro. E eu ficava assim, às vezes eu estava lendo e minha mãe falava comigo, tô falando, ficava totalmente fora do ar. Consegue perceber como que tudo que é demais acaba gerando dificuldade na atenção? Né? Sim. Na interação. Claro, assim, que um livro e uma tela é muito melhor o livro, né? Que é menos combinados de estímulos, né? Porque o teor a gente não sabe. Sim, pensando por essa parte. Pensando na parte do estímulo, né? Isso. Pensando nisso, o livro é muito melhor, né? Com certeza, sem dúvida. E como que é isso? É que você chega pra família e você fala o quê? Agora eu quero Vamos lá. Eu quero a fofoca. Então, tento conversar, assim, uma conversa muito amigável, né? Às vezes eu também tenho que falar um pouquinho brava, né? Mais firme, né? Porque a gente precisa passar a realidade do que isso pode ocasionar, né? Até porque, assim, a gente precisa entender que às vezes as famílias têm realidades diferentes, né? Cada um sabe da sua realidade, mas nós, quanto terapeutas, nós precisamos expor aquilo que é científico, aquilo que traz prejuízo, né? Porque é nosso dever. Porque senão chegar lá na frente e pode falar, mas ninguém me alertou quanto a isso. Ou te cobrar, né? Falar, olha, você não tá tendo desenvolvimento. Exatamente. Algumas famílias aceitam bem. Outras eu acho que não aceitam, né? Mas na hora não expõem, né? Mas até então eu nunca tive assim problema, né, de não ter um acolhimento quanto a isso, né, de gerar briga. Porque é a forma como fala também, né? A gente tenta ser agradável, né, ser amigável, porque a gente precisa resolver tudo junto, né? Precisa ter parceria, né? Clínica, terapeuta, família, escola, porque assim, a criança é um ser único.
Então, se cada um puxar para um lado, não adianta, a gente tem que ter parceria para trabalhar todo mundo junto com o mesmo objetivo. Então, se a gente cria, assim, às vezes uma inimizade, né, com a família, isso não é legal, Não, né? de forma alguma. Então, a gente precisa ser amigável, né, falar firme quando precisa, mas de uma maneira, né, amigável. É um equilíbrio, né? Equilibra tudo, gente. Equilibra tudo. E quais são, assim, os prejuízos que você pode, às vezes, identificar nesse uso excessivo de tela para pele? Dificuldade na iniciativa motora. O quê? Como se levantar, correr? Correr, saltar, puxar, escrever, né? Muita dificuldade na própria coordenação, né? Porque aí, tanto global, né, quanto fina. É muito comum a gente ouvir, mas é muito desastrado, esbarra em tudo, não vê onde está passando, não cabe ali, está entrando. Essa percepção, né, espacial associada à coordenação motora global, isso é muito observado. Outra coisa também, baixo tônus postural e diminuição da força. Fica corcundinha assim, né? Também, aquela criança mais molinha e não tem força às vezes para pegar nenhum lápis. É um exemplo, né? Pegar num lápis, mas assim, tem as outras habilidades mais complexas, né, que necessitam. Escovar o dente. Exatamente. Às vezes fala, não escova dente, mas não é porque a criança tem sensibilidade de escovar o dente, é porque não tem coordenação mesmo. Equilíbrio, né? A lateralidade. Também, né? Ele fica sem noção, porque ele acha que tudo pode. Sem a percepção do eu, né? A criança, ela já tem isso, né? De não saber o seu próprio tamanho. Eu lembro que uma vez a minha filha estava brincando, eu estava até filmando, eles estavam brincando de esconde-esconde, ela tentou esconder dentro de uma caixa que era minúscula. Ela pegou a caixa e tentou... E ficou ali tentando, mas ela... É porque isso vai sendo desenvolvido ao longo, né? Ela devia ter uns 5, 6 anos. Sim, ela achou não tem essa percepção. Não tem. E isso vai sendo desenvolvido. Por isso que é importante dessas vivências, né? A gente, como adulto, não tem também. Teve um dia que eu tava dirigindo e falei assim, será que eu passo ali ou não? E acontece, só que se a gente parar pra pensar, às vezes foi algo lá atrás que ficou defasado. Eu não tenho lateralidade. Eu tô dirigindo, a minha mãe falou assim, vira direita. Qual direita? Eu sempre pergunto qual direita. Então, assim, se a gente parar pra pensar hoje, algumas dificuldades que a gente tem pode ser de lá de trás. Sim. Entendeu? Então, muitos adultos têm muitas dificuldades por isso. Porque não tiveram, às vezes, vivências, né? Adultos que, às vezes, foram criados, por exemplo, desde apartamento, pegando o exemplo que você falou daqui do apartamento. Porque, assim, quem mora em cidade pequena tem maior facilidade, né? De liberdade, sair, de liberdade. De sair. Até eu falo assim, até pra funcionalidade de vida diária. Porque às vezes você vê crianças muito, assim, eu com 9, 10 anos já resolvia, ia numa padaria, tinha essa iniciativa. Perdia dinheiro no caminho, porque criança brinca, né? Mas já tinha essa autonomia, né? Porque também eram outros tempos, né? Não tinha tanto carro. A gente tinha tanta violência. Não tinha tanta violência, mas ainda assim... Você vê, às vezes, a minha filha agora que ela fala assim, mãe, eu vou ali comprar uma coisa. Mas eu deixo um coraçãozinho. Porque na nossa época era mas a gente também não pode prender demais, criar uma bolha, né? Você já imaginou? Porque a sociedade daqui a uns 5, 10 anos, eles é que vão estar comandando. Exatamente, a gente precisa preparar, né, os nossos filhos para o futuro. Exato, porque daqui a pouco eles serão os adultos. Exatamente. E nós já estaremos assim, cansados já. Eu tô querendo agora é com vocês. Exatamente. Porque o mercado de trabalho, né, tudo que a gente faz hoje, eles vão fazer. Eles vão fazer um dia. Aí a gente fica aprendendo em casa com medo de deixar o menino com 18 anos na padaria. Mas Isso verdade. também. Agora vou perguntar outra coisa. Como que esse uso excessivo de tela pode atrapalhar na fala? Você acha que atrapalha? Não, porque assim, não é um fator determinante, eu sei. Mas assim, atrapalha o desenvolvimento?
Não só falar inglês, né? Minhas colegas fonos agora, né? Depois elas ainda vão vir, elas podem complementar para você. Aí. Então, atrapalha sim. Porque a criança, né, ela acaba não desenvolvendo essa intenção, né, comunicativa, né? Porque é você ir até ela. Não precisa falar. Não precisa. Você não precisa ter intenção, né, de querer comunicar com o outro, né, de sinalizar algo para o outro. Acaba-se também vindo, né, as questões de ecolalia, né? Porque você fica usando falas prontas, porque é muito mais fácil você usar algo que é pronto do que você ter que pensar, né? Igual nós estamos conversando aqui, né? Então, é muito rápido que acontece isso, né, no nosso cérebro, nessa troca. Você fala uma coisa, vem uma outra, você vai puxando. Exatamente. Agora, com a tela não, você usa falas prontas, né? Então, isso acaba atrapalhando, né, essas questões, né, da comunicação. Até porque elas podem te falar melhor sobre a diferença, né, da linguagem e da fala, né, propriamente dita, né? Que tenha, né, a comunicação, né, que é através de gestos, né, e a fala propriamente dita. Mas as fonos vão falar melhor sobre isso. Mas acaba que o uso excessivo, ele leva, né, a um prejuízo global, né, tanto motor, quanto de linguagem, quanto cognitivo, social, né? Não é um ponto, né, só. Envolve o neurodesenvolvimento todo. Então, tipo assim, toda essa coordenação motora, fina, grossa, toda essa vontade de estar, de correr, de brincar, que faz parte desse imaginário, fica abolido com o uso da tela, né? Exatamente. Porque a criança não precisa pensar. Mas o não pensar está atrapalhando a gente também. A gente hoje, eu vou te falar porque você vai escrever um texto. Eu sou advogada, eu tenho que escrever. Às vezes eu não estou inspirada para escrever, bonito. Aí você recorre. A gente já sabe onde. Lógico que eu não uso aquilo, né? Não uso, sim. Mas eu queria falar sobre isso, mas eu queria que ficasse um texto mais bonito. Eu escrevi, mas achei meia boca. Até às vezes acontece da inteligência me dar um texto mais meia boca do que eu escrevi. Sim! Acontece, porque ela não é inteligente, ela só é alimentada por pessoas inteligentes, somos nós. Então, às vezes eu fico assim, aquela coisa meia boca. Mas isso aí dá uma preguiça na gente, porque aí você fica assim, nossa, ficou feio isso aqui, peraí, me dá uma legenda para tal coisa. Hoje, cada vez mais, a gente escreve menos, a gente pensa menos. Na nossa época, a gente precisava fazer um trabalho, a gente ia pra onde? Pra biblioteca? Ai, me fala como eu tinha carteirinha. Mas eu sou quando daquela... a gente ia pra biblioteca, a gente tinha o quê? Aquela iniciativa de ter que sair de casa, então você tinha iniciativa motora. Você juntava com colegas, então tinha a socialização. Você copiava, então você tinha que ter força, tônus adequado. Hoje em dia não, hoje em dia você pesquisa em casa. Às vezes nem lê, só fica assim, eu acho que é isso mesmo. Aí me imprime e entrega. Ainda bem que as escolas estão mudando a postura, estão pedindo trabalhos escritos à mão agora, né? Ah, é muito bom. Isso é muito bom, né? Faz toda a diferença, né? Faz. Faz muita diferença. Faz. O que eu fiz, né? Teve uma época da minha vida que a minha letra estava horrível. Porque eu fui professora, então minha letra era aquela letra de professora. Desenhada, né? Era, mas hoje não. Hoje tá uma coisa de médico. Mas eu às vezes eu gosto, a minha agenda, por exemplo, você fala, eu uso a agenda do celular. Eu falei, não uso. Eu não sei fazer agenda, porque eu tenho TDAH e eu não consigo. Mas eu preciso ter coisas anotadas ali para eu ler. Às vezes não é nada de compromisso. É só um desabafo. Sim. Eu sou dessa de desabafar na agenda. Escrevendo. Às vezes não tem nenhum compromisso ali. Mas eu gosto de ter o papel escrito o que eu tenho que fazer. Porque visualmente no papel você se organiza mais. O que funcionou pra mim? Aquele planner, eu imprimo um por mês, aí eu vou anotando ali naqueles quadradinhos
todo o meu trajeto. Aí Você eu olho consegue assim, se organizar. dia 15, o que eu tenho? Aí eu vou naquele mapa, porque eu olho e tá ali. Porque eu abrir a agenda também para poder folhear não é uma coisa que para mim demanda um pouquinho mais de energia. Então, mas você, né, é uma adulta Uhum. que mesmo com TDAH, você consegue se organizar dessa forma. Tento e muitas vezes dá Só que o certo. problema das nossas crianças, principalmente as crianças com TEA, elas não têm essa facilidade de se organizar. Sempre precisa de uma mediação, né? Exato. De um adulto. Exato. Então é muito importante isso, né? Essa mediação. E às vezes, igual você falou, que você imprime o planner, né? Para poder se organizar. Isso é importante para as crianças também. Porque se ela tiver um hiperfoco na tela, não vai resolver. Não vai mesmo. Porque o interesse dela vai ser procurar outras coisas. A não ser que tenha bloqueio, né? Exatamente. É um assunto, gente, que vai ficando aqui, ó, toda a vida conversando sobre. É muita coisa, né, pra ser falado. Muita coisa para ser falado. E infelizmente nós já estamos no final. Passou rápido. Bem que você falou. Eu falei que passava rápido. Infelizmente nós estamos chegando na nossa reta final. Eu queria primeiro te agradecer, né? Eu que agradeço novamente pela oportunidade. Um tema muito importante, um tema que a gente tem que voltar a debater aqui, que é o uso das telas, porque é o que a gente vive e convive todos os dias, né? Tanto pra gente quanto para as nossas crianças, principalmente nossas crianças, nossas queridas neurodivergentes, nossas criancinhas, e adolescentes, e adultos também, né? Também. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para as famílias, né? Que estão nos assistindo, conselhos. A gente está aceitando. Pais e responsáveis, né? Moderem o tempo de tela de seus filhos. A tela não é proibida, mas é muito importante, né? Ter essa moderação, ter esse equilíbrio, porque hoje nós conseguimos ver, né, muitos prejuízos, né, que a tela tem trazido para as nossas crianças, né, principalmente as nossas crianças neurodivergentes. Então, tenham essa moderação. E em caso de dúvidas, procure por uma ajuda profissional, que nós estamos a todo dispor para poder estar ajudando, né? E é isso daí. Com certeza. Um abraço. A Itamed está aí para isso mesmo. A Itamed está aí para isso. Eu gostaria muito de agradecer de novo. Eu que agradeço. Olha, porque foi um papo muito bom. Se pudesse, a gente ficava aqui, ó, toda a vida, né? Porque o tempo voa, o tema é muito bom. Queria agradecer as pessoas que nos assistem, deixar um grande abraço para os nossos parceiros e pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @outcastpodcast, no YouTube, Outcast Podcast, e no nosso portal, que é o www.outcast.com.br. Lá nós temos artigos científicos, dicas. É um portal, já escreveu pro nosso portal? Então, vamos lá. É um bom tema o uso das telas. Vamos lá. Então, a gente aguarda Estou agora. à disposição. Vamos aguardar o artigo da Aline, que vai estar lá no nosso tema, né? site. Polêmico, mas necessário. Vamos aguardar o artigo da Aline. Vocês Pode deixar. acessem www.outcast.com.br e até a próxima, meus queridos.